Tá abençoando o pé. Tu sempre tem que falar uma merda depois que eu bato palma, né, cara? Porra! Não vou bater de novo, não. Isso aí. Pode, William? Fica em preto e branco essa parte. Fala, galera! Começando mais um programa... Esqueci o nome. Mentira. Esse é o resenha, caralho. Fala, galera! Não, bate palma de novo. Não, opção. Fala, galera! Começando mais um resenha aqui pelo canal Pidemol. A gente já não encontrava com esse cidadão aqui há muito tempo. Pessoas, esse pé está aqui. Primeiramente, vamos falar disso. Porque, como vocês já estão cansados de saber, o menino não sabe jogar bola, ferrou o pé. O outro tá de chinelo porque continua com problema na unha. Só tem doente aqui nesse canal, entendeu? Então, ó, não me achem. O cara tá folgado, tá com o pé. Não é isso, gente, por favor. Aqui é que os pés estão ruins. É. Mas agora vamos voltar para o resenha. Vamos falar da cabeça. Vamos falar. Aqui a gente fala dos pés, Isso aí. a A cabeça. cabeça, olha só. Cara, eu tô ficando muito Gabriel no jeito de falar. Eu não tô gostando disso. Você acha que isso é espontâneo, mas tem ali, passando a telinha atrás, escrito tudo isso que a gente tá falando. É tudo autorizado. Levanta o braço, tal, faz, é xinga, tudo isso aí. Mas vamos lá, vamos falar da cabeça, gente. Estamos aqui com a nossa querida Cris Campos. Cris Campos é neuropsicopedagoga. É difícil, eu tive que treinar pra falar isso. Sabe quantas vezes esse vídeo foi gravado porque eu errei esse pedaço? Esse pedaço? Mentira, não errei, acertei de primeira. Acertou de primeira. Neuropsicopedagoga. Nossa querida Cris Campos. Cris, fala primeiro quem é você, seus projetos, rapidinho, porque tem muito assunto. Vamos lá. Meu nome é Cristiane Campos Ferreira, né? Eu tenho 40 anos e trabalho na área da educação desde os meus 19 anos de idade. Então, já tenho uma bagagem sobre a questão da educação e a minha especialização atual é em neuropsicopedagogia. Então, eu atuo com a questão da educação na parte da neuroeducação, né? De como verdadeiramente o cérebro ele aprende, em que momento você pode estar fazendo as intervenções e prevenções, baseado na minha especialização, de como a criança ela aprende qualquer coisa em qualquer tempo, ou qualquer adulto pode aprender em qualquer tempo, em qualquer momento. A partir do momento que você sabe como o cérebro ele é capaz de desenvolver certas habilidades, né? Isso aí. Bacana, não. Então hoje a gente vai estar falando o tema do resenha de hoje, que vai vir agora que vai vir a vinheta, né? Já falou. A importância do desenvolvimento humano. Roda a vinheta! Já foi. E aí? O que vocês trazem? Nem vi passar. Foi? Passou. Foi tão rápido assim? Foi rápido. Beleza. Então, bom, como você falou, a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento humano. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, não só a gente, né, que a gente não sabe, e o público, é o que é neuropsicopedagogia. Falou. Todo mundo tem que falar a primeira vez que no vídeo, tá dando um gelo. Beleza. O que é a neuropsicopedagogia? Eu tô gastando, porque agora eu aprendi. Agora aprendeu. Neuropsicopedagogia. Neuropsicopedagogia. Bem, falar de neuropsicopedagogia é falar da neurociência, uma das partes da neurociência, né? A neurociência, ela chegou aqui no Brasil com uma das pessoas mais conhecidas que foi a Herculano, né? Ela já tinha essa visão de como o cérebro aprende, de como as coisas funcionariam melhores na parte da educação, no desenvolvimento do ser humano. Fora ela, teve outros, né, precursores da neurociências aqui no Brasil. Só que a neurociências, ela é a amplitude de todas as outras demais neuros que estão aparecendo no mundo todo. Hoje o mundo fala sobre neurobusiness, aprendizagem, neuropsicologia, neuro tudo, né? Então, o mundo todo hoje está se voltando para uma questão de que o cérebro também foi estudado para ser o que é hoje a tecnologia, por exemplo, falando na área digital aí do nosso amigo, que é na área de desenvolvimento, né? Então, o cérebro nada mais é do que um estudo paralelo. Então, neuropsicopedagogia
é uma área de estudo da neurociências que trabalha a questão da neuro, como é que acontecem os procedimentos internos, simpáticos, parasimpáticos, aquilo que vem de fora, que vem através do corpo. E a usada da É pedagogia. isso. E aí a psicologia vai dizer que esse ser humano tem as competências neurais dele, quando está em perfeito estado, ele é capaz de, através do seu desenvolvimento da autonomia, autoestima, saber ter força de vontade, o que vai conduzir ele ao sucesso, quando ele sabe como o cérebro dele ele aprende, ele verdadeiramente ele é capaz de ensinar o outro. A pedagogia é exatamente a parte de tudo isso junto, que é um complemento. A pedagogia é o estudo, o professor estuda, você que é professor de geografia sabe disso, você estuda para transmitir um conhecimento. Então, neuropsicopedagogia é tudo isso que eu falei para que você usa para desenvolver competências e habilidades no ser humano, a partir de uma visão. O palavrão neuropsicopedagogia agora foi traduzido. Bem pra traduzido. gente. Definido aí. Beleza. E aí, Gabriel, traz alguma coisa, Gabriel? Eu trazo. Tá trazendo. Trazo. Ou melhor, como que a gente pode aplicar a neuropsicopedagogia É isso aí. no desenvolvimento do ser humano? A neuropsicopedagogia, ela, na verdade, assim, a psicologia ela vai tratar de fatores direcionados a transtornos, síndromes, né? Tudo aquilo que está relacionado aos aspectos interiores do indivíduo. A neuropsicopedagogia é voltada para um processo de intervenção e prevenção sobre as possibilidades de um desenvolvimento dessas síndromes e transtornos. Ou seja, quando o especialista em neuropsicopedagogia, ele consegue de primeira, né, se autoavaliar, porque primeiro você se autoavalia e se vê que é capaz de fazer uma leitura do comportamento do outro. Então você começa com a parte de uma análise de observação. Eu analiso cada um de vocês, o comportamento, a brincadeira, aquilo que se fala, o que se diz. Galera, pode ter certeza, estou de olho em todo mundo aqui. Ei. Então, a partir do olhar da observação comportamental, a neuropsicopedagogia veio auxiliar as questões pedagógicas, por exemplo, né? Por que nós temos uma crescente demanda aí de defasagens? Que crianças que não aprendem, crianças que não conseguem ler, crianças que não conseguem desenvolver a parte da escrita, às vezes é bom numa situação, mas é ruim em outra. O que está acontecendo com essa criança? Então, a gente entra com as questões neurais. A neurociência, baseada na pedagogia, explica que existe alguma parte psicológica dela que está tendo um balanço, um desarranjo. E aí você, enquanto neuropsicopedagoga, você faz a leitura inicial, você usa isso para nivelar essa criança e tentar perceber onde é que está o problema. Vamos para as partes práticas, que eu acho que para você, mamãe e papai, que está assistindo o nosso vídeo... Esposas e filhos que observam isso em pais, além porque não é só uma coisa ligada. Exatamente. Me fala assim, eu sei que o campo requer estudo, eu sei que o negócio... Né? Você quer um exemplo do mas dia a dia, eu como queria você falar vê assim, isso? se eu posso olhar para uma criança, quais são os principais sinais que ela está precisando de um acompanhamento neuropsicopedagógico? Eu tô demais! Neuropsicopedagógico, Sim, assim, sim. porque você trabalha com educação também. Também. Então, aí, por exemplo, eu acredito que se identifica nas escolas, deve ter alguns sinais que as crianças dão. Sim, inclusive na questão da neuropsicopedagogia, eu atuo como institucional hoje, na parte de gestão, né, que lidar com seres humanos na sua diversidade. Pais, professores, Isso que eu queria alunos perguntar, e crianças, professores. né? Trata o Gabriel que ele tá precisando. Gabriel, vamos nessa. Mãe, Então, te assim, a respeito de usar esse termo para a criança, como um pai observa. Na verdade, a gente, enquanto professor, orientador, neuropsicopedagogo, a gente consegue perceber as nuances em questão de semanas, por exemplo, observando o comportamento.
Uma criança que não para sentada, uma criança que ativa muito, exacerbadamente, uma criança que não consegue ler, mas consegue ficar muito tempo no celular, é capaz de absorver rápido uma informação, às vezes auditiva, mas quando você dá um papel, ela não se identifica. Quando você começa a perceber em casa que aquela criança, ela sabe falar direito, mas na hora ela leva para o papel algo totalmente distorcido. Crianças com alguns problemas na fala, né? Que aí uma coisa vai puxando outra. Então, não é só porque a criança não para sentada. É um quadro, né? É um quadro. A criança, por si só, ela já é nata. Ela nasce para ser ativa. É imperativa. A criança tá toda... Nós estamos vivendo, né, um novo momento. E isso nunca deixou de ser anormal. Quando se deixa de ser anormal? Quando a criança, ela verdadeiramente, ela já demonstra um certo domínio sobre as ações do pai. O pai já não consegue mais controlar os instintos daquela criança. Aí ele procura um neuro, ou ele procura uma psicóloga, ou ele vai procurar uma neuropsicopedagoga. Deveria, né? Eu acho que... Porque tem muitos pais que negligenciam essa parte mental da criança. Sim. Acham que Não vem contar o caso que teu pai te abandonou quando era pequeno, não. Que o pai dele tá lá atrás das câmeras. Não é de mim, não é de mim. Não é de Tá mim, vendo mas- porque terminou assim? Você devia ter levado ele numa neuropsicopedagoga. Antes de começar a gravação, a Cris já falou: sabe que teu filho não é imperativo. Tudo bem. Vamos aproveitar para te tratar hoje aqui. Mas a questão falando a respeito sobre as possibilidades, né? Eu acho que nós temos assim muitas restrições quanto a isso. Eu vou falar porque eu faço atendimento neuropsicopedagógico e institucional. Hoje eu atuo nos dois. Vamos pro Jabá. Fala aí, quem pode te contratar para fazer A tratamento? sessão? Pode. Eu analiso, faço levantamento, assim, faço todo o procedimento de observação inicial, mas tem certas áreas da neurociências que compete a uma neuropsicóloga, por exemplo, que não compete a uma neuropedagoga. Entendi. Tá? Então, assim, se eu vou falar sobre a criança, eu percebi que ela tem problema na fala. Não compete a neuropsico. Ela percebeu que tem um problema de aprendizado, ela vai ter que direcionar para uma outra especialidade. É por isso que tem multifacetas da neurociência. A neurociência é que bem ela dividida, vai né? ser dividida. O problema é que as questões pedagógicas, as questões educacionais, tanto no ambiente familiar quanto no escolar, elas têm sido olhadas de uma outra forma. É como se fosse tudo fragmentado. E, na verdade, tudo é uma conexão. Eu não estou falando da neuropsicopedagogia, que é para criança ou para um determinado sistema de ensino. Eu falo sobre a neuropsicopedagogia universal, daquilo que a gente precisa desenvolver o ser humano, porque está vindo e que já está presente nos nossos dias. Então, ensinar ou dizer que a culpa é do pai ou é da mãe, não, gente, é muito caro aqui no Brasil um pai pagar uma neuropsicopedagoga. Eu faço 50 minutos de atendimento na área onde eu atuo, eu estou tendo que cobrar menos de um valor que a minha capacitação, que o meu profissionalismo requer. Para poder auxiliar. Né? Então, na comunidade onde eu atuo, eu fiz atendimentos baseados em R$80, 40 minutos, 50 minutos de hora-aula. Os pais ainda acharam caro, mas as consultas neuropsicopedagógicas, as consultas psicológicas, no Brasil, elas são uma necessidade, mas ao mesmo tempo uma impossibilidade para aqueles pais que realmente precisam, e é uma demanda muito grande. A gente vê isso nas nossas escolas municipais e estaduais, em que o aluno chega ao 5º, 6º, 7º, 8º, até privado mesmo, gente. Sabe, aqui professor de geografia sabe o que eu estou dizendo. Com problemas de déficit de atenção, não sabe fazer uma tradução, não sabe fazer uma boa redação, não sabe conectar as coisas de uma forma adequada. Onde é que foi que aconteceu o problema? Na base educacional, lá no começo de tudo. Culpa do pai e da mãe? Às vezes o pai e a mãe só vai perceber que é um problema se a escola for empurrando com a barriga e não tiver uma ação, talvez por isso estão exigindo agora que todas as escolas tenham um psicólogo. Vocês viram que isso foi recente, mas foi recente. Sim. Está começando a ser ainda.
uma obrigatoriedade, porque o nível de ansiedade, o nível de depressão, o nível de crianças e pessoas a nível de suicídio tem aumentado gradativamente. E a idade tem diminuído, né? E os estudos, verdadeiramente, a partir da educação infantil, começaram a partir de 2016, gente. É muito Com recente, a LDB, né? Porque, na verdade, só viram as crianças que precisavam ser trabalhadas desde a infância aqui no Brasil. Porque lá fora sempre foi primordial o ensino. Você faz uma comparativa com o Japão, você tem ali crianças que ajudam a fazer a organização da escola. Sim. Crianças pequenas. Isso não é só ligado E no a criança, Brasil era né? proibido. No Brasil você não podia ensinar alguns anos atrás a criança a segurar no lápis. Formas errôneas de compreensões sobre a prática da educação. Vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui do canal. Assim como você falou, que faz consultas baratas por conta da comunidade, de tentar estar ajudando. A gente também tem a Tayane, que é uma psicóloga, que também é uma das especialistas que apoia o nosso canal aqui, que também tem projeto também de consulta a preço popular, porque realmente a gente sabe que a consulta tem um valor alto. E vocês, eu acho super bacana esse trabalho de vocês ter, né? Acho legal, né? Porque tem gente que realmente não tem condição. E você está falando disso, a gente vai para frente aí, a gente vai estar trazendo para conversar, provavelmente no megafone, uma pessoa que trabalha, que mora nos Estados Unidos, que é a Thalita Pridemore. Ela é brasileira e ela tem um filho deficiente auditivo. E ela vai conversar com a gente sobre como é o tratamento que é dado para o filho dela, que é deficiente auditivo, na Lá escola. fora. E a gente já bateu um papo e é muito diferente. É muito diferente. No futuro vai estar vindo aí, vocês não podem perder Isso é esse... importante. O canal em si que vocês fazem para divulgar o trabalho, por exemplo, das questões da neurociência no Brasil, que está sendo muito distorcida, essa é a verdade, né? A gente percebe que muitos profissionais falam sobre neuroeducação, a alfabetização, como se fosse um processo simplório, quando na verdade você não pode falar só da neuroeducação, você vai ter que falar do neurodesenvolvimento. Então, quando eu abro o leque para uma amplitude, eu não direciono só para a educação. A educação é apenas um ponto-chave para a neurociência no Brasil alavancar a partir da formação de professores e competências profissionais. A minha tese de mestrado de defesa, que foi enviada justamente para fazer o mestrado, foi exatamente essa necessidade de se formar pedagogos já com a visão da neuroeducação, das neurociências. Porque o que a gente percebe? Os professores têm se formado, e aí tem uma defesa, né, a partir de Henry Giroux, que ele fala a respeito disso. O olhar que você tem sobre a educação, ele tem que ser diferenciado. Porque se você olha para as teorias e olha para a prática, você vai ter divergências, né? Porque o professor se forma com a teoria, mas a prática não colocada em exercício leva você a uma questão ineficiente. Então, o que ele quis dizer com isso? Não adianta formar pedagogos e não capacitá-los para compreender como é que o cérebro funciona. Vai muito E além aqui no disso. Brasil acontece como? Nós formamos os pedagogos porque eles precisam de um certificado para ser alguém no Brasil. Entendi, pô. Passa no processo seletivo sem nenhuma prática, sem nenhuma experiência e são colocados para ensinar crianças desde pequeno. Entendi. A demanda crescente do analfabetismo funcional no Brasil triplicou nos últimos anos, nas últimas décadas. E isso tende a ser uma demanda cada vez mais crescente. O que acontece? Fazer um curso de neuropsicopedagogia é caro. Sim. É para todo mundo? Não é. Não é. É para quem é vocacionado? Também não é. Às vezes você pega porque crescer, e eu falo porque eu tenho muitos conhecidos que eu já cheguei a ter momentos de fazer seleções de pessoas. Uhum. E nessa seleção de pessoas você percebe, você conversa com neuropsicopedagogos, psicopedagogos, professores formados em psicologia para fazer uma mediação escolar, porque eu já trabalhei com supervisão escolar
em mediação escolar. Aí você está fazendo uma seleção de pessoas que já estudaram para ser isso. E as pessoas não entendem o que você está falando. Entendi. Foi uma educação eficiente? O que você fez com o seu conhecimento? Aí leva para a sala de aula as teorias. As teorias em si só, sem a prática, são ineficazes. É o que o Assim, fala. eu percebo... assim, a gente tem um problema no nosso sistema de educação. Primeiro, baixa valorização dos professores, dos pedagogos. Isso, né? Salário baixo, tá aí Gabriel aí, ó, tentando a vida num canal pobre aqui com a gente. Tava abandonado sendo professor e agora tá tentando a vida num canal aqui. Meus sentimentos. Entendeu? E a gente, não, agora voltando pro assunto sério, assim, a gente vê que as pessoas que fazem a parte mais importante, que é essa parte de ensino fundamental e médio, na formação de uma criança, elas são mal remuneradas, isso é desestimulante, e também, muitas vezes, vem, quer dizer, a gente é fruto todos nós aqui... Fruto do meio. É fruto do meio, a gente Com estudou certeza. com professores que passavam dificuldade, que porque não... Então a gente também tem... Quer dizer, para você quebrar esse ciclo de eu me formo aos trancos e barrancos também, porque eu tenho que ajudar minha mãe, porque eu tenho que trabalhar, é um problema. Assim, mas isso é um comentário que eu queria fazer, eu quero... Na realidade, é como se fosse um desabafo. É um desabafo. Desabafou. Na realidade, Estou desabafando pelos professores não, aqui. Fique à vontade. Até Estamos no porque sua mãe é consultório. professora. né? Minha mãe foi alfabetizadora por muito tempo. Isso aqui, esse estúdio aqui já foi uma escolinha da minha mãe. É uma coisa linda, gente. Eu tô me sentindo dentro de casa. Então, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Que é assim, curiosidade mesmo. Na hora que você está avaliando, assim, você está lá no seu cotidiano, conhecendo as crianças, já foi identificado o problema no professor? Eu imagino que sim. Bem, vamos começar, porque o problema nunca começa na criança. O Ó, problema já começa antes mesmo da gestação. Já começa Vem antes dos pais, mesmo. vem disso. Nós temos uma geração de crianças sendo criadas por crianças que são deixadas para os avós. nossa. Nesse presente momento. Então, assim, o problema, ele nunca começa, digamos assim, na criança. O problema, ele já é gerado antes mesmo. É como Se foi você falado. tem uma base, é por isso que todos os professores, todas as formações em especializações em psicologia, em neuropsicopedagogia, eles fazem o que nós chamamos de anamnese. Você faz um estudo de caso. Você levanta primeiro tudo aquilo que os pais falam sobre como foi o parto, de que forma se deu, como é que é a família, como é que... A gente faz uma anamnese, é o nome desse documento. Esse documento é o histórico. Então, a partir do histórico, você inicia as observações. No meio dessas observações, você vê assim... Eu vou falar para vocês por experiência. No meu aprendizado, que hoje você veio falando aqui, sentada, falando com tanta propriedade sobre educação, eu tive que abrir mão, muitas das vezes, de um salário digno de professor para continuar sendo professora. Essa palavrinha foi um amigo, Heitor Fox, que foi meu orientador sobre neurocoach. Nós tivemos algumas sessões, ele é de Portugal. Um abraço, que eu sei que você vai assistir. Ele falou sobre um termo chamado Ikigai. Ikigai é um significado entre o que você faz como missão e o que você faz para ganhar dinheiro. O bom é juntar, né? Tá? Lógico que quando você faz os dois, o que você faz por missão ou por vocação tem diferença. Uhum. Eu sou vocacionada a ser professor, mas eu faço porque é uma missão. Eu tomo isso para mim como Entendi. um compromisso único. Eu faço porque isso aqui me dá dinheiro. Não, eu faço por amor. Poucas pessoas fazem por amor. Certo? Você tem que achar Porque um equilíbrio aí também. tem que ter um equilíbrio. Mas, se você não tem conhecimento de base, se você não tem experiência, por que tem que te pagar um salário digno se você não sabe ensinar? Isso é verdade. Nossa, agora tu jogou um peso aí que eu tô até... Não. Fala aí, Gabriel. Vamos lá. Não, Se você não sabe ensinar, vamos ser sinceros, vamos jogar a realidade brasileira, certo?
Mas o problema quando você diz de ensinar, agora eu vou puxar mais um. Ó, galera, vocês querem perguntar, pergunta, que eu tô perguntando. O programa é seu, o programa é seu. Ah, tá, obrigado. Assim, porque às vezes o professor, ele tem conhecimento, assim, por exemplo, vamos usar o Gabriel que é professor. Às vezes ele sabe muita geografia, mas ele não tem isso que você está falando, o tato para ensinar. Isso aí. Ele deveria ser um geógrafo para trabalhar com bacharelado. petróleo. Ele é geógrafo fácil, sabe tudo Mas de geografia. isso não Mas seria- ele não tem a questão da didática. A Da didática didática. pra ensinar. Então, mas isso eu a sei pra faculdade mim, não forma mas não isso? sei ensinar. A faculdade deveria formar isso. Mais a ou menos. faculdade, De ela licenciatura, traz- quando ele faz, né? Ela traz as didáticas, tá? Todo professor, e aí vamos falar aqui, professores depois podem dar um like, não dar like no que eu tô falando, mas porque como professora eu falo com propriedade. Dá like, galera. Alguém, galera, por favor, mas dá like aí. O que acontece? Existem pessoas que aprendem pra si, mas não tem didática de ensinar. Aí nós vamos ter que entrar numa questão de gestão. Se a escola pega uma coordenação, uma parte de gestão, que não entende sobre os assuntos neuropsicopedagógicos ou propriamente pedagógicos, cada escola vai fazer o que quer do jeito que quiser. Cada um faz do seu jeito. Ou seja, não tem uma coordenação para isso. Então acaba influenciando nas questões de que nem sempre a culpa é só do professor. Tem uma gestão por trás. Entendi. Essa gestão pode até não pagar o salário que você gostaria, mas você entrou já sabendo que iria ganhar aquilo. Então as crianças não são obrigadas a ter que lidar com essas questões aí, entendeu? Com a sua insatisfação. A né? insatisfação do que você escolheu para fazer e está fazendo mal feito. O que acontece? Vai acabar levando muitas crianças a um distúrbio emocional, cognitivo, afetivo. Aí nós temos classes de 5º ano fechando com uma grande demanda de defasagem linguística, oral e outros fatores emocionais que a gente está vivendo. Mas então, assim, é triste falar, mas a gente tá indo pra... Nosso tempo tá batendo aí. Eu sei que você fez o AI de casa também, com certeza. Eu sei que vocês estão gostando, eu também. O programa não é meu? Programa do FAR? Olha só. Não, assim, cara, eu acho muito interessante. Acho que você vai virar nossa parceira aqui também. Já vai voltar em muitos programas. Falo mais uma vez com o público aí. Atente para o seu filho. Se você vê sinais que possam estar de aprendizado. Uma coisa que eu acho que a gente vai ter que falar num próximo programa, que eu vou te buscar aí para falar, de repente você ainda fala um pouquinho, rapidinho aí pra gente não matar, hoje o professor também sofre muito porque as crianças, às vezes o professor quer tentar ensinar, força um pouco a barra e os pais acham que o professor está abusando da autoridade, sendo autoritário. A autoridade não existe, né? Então, vamos falar só para fazer esse fechamento, que eu acho que vai ser interessante. O que acontece? Os alunos sempre vão ser o reflexo do profissional que você tem em sala. Entendi. Certo? Então, o que leva você a ter um domínio de classe é exatamente você ter domínio de conteúdo e saber o que está fazendo. Uhum. O que a gente percebe é uma grande demanda de profissionais que estão em sala de aula e não sabem o que fazer. Então, o que acontece? Nós temos crianças que estão nos tempos atuais. Na minha época já tinha, eu falo época, gente, desculpa aí, mas é época não tão distante, uns 20 anos atrás. Os alunos, eles apresentavam, mas nós, enquanto profissionais, sabíamos lidar com essas questões internas e a gente tinha que ficar com eles. E nós tínhamos autistas, nós tínhamos hiperativismo, só que nós não tínhamos ainda esse olhar da neurociência, da neuropsicologia, da neurotudo. Hoje não, agora tudo que acontece, o professor joga a culpa para uma necessidade especial. Entendi. E às vezes há uma necessidade da gestão que está ali ocupando, mostrar que num processo de intervenção, eu faço isso na minha equipe. Eu entro na sala de aula, eu coloco todo mundo sentado. Se eu consigo fazer, o profissional tem que conseguir. Aparece 2, 3 crianças com algum problema, na hora é sinalizado de como agir com ela. Quer dizer,
Professor não gosta de ler também, professor não quer enriquecer, às vezes ampliar o conhecimento. Ah, mas porque o dinheiro não dá. Gente, não é que o dinheiro não dá, você tem que continuar lendo. Nem tudo o que eu estou falando aqui, lógico, eu sei que eu fiz outros cursos, ajudou pra caramba. Mas muitas das vezes o professor ele tem que ser um leitor constante. Ele tem que estar atualizado o tempo todo. Eu estou falando aqui agora, o professor que estiver me ouvindo aí e for, né? Ele tem que ser um curioso. Ele tem que saber o porquê que a neurociência está em destaque. O porquê que aprender requer um conceito hoje baseado nisso. Daqui para frente só vai se sobressair professores que estão adeptos ao que é digital, ao que é tecnológico. E aí, de repente, fica para o nosso próximo programa falar sobre essas questões. Por que isso vai impactar tanto o mundo e já está impactando? Por que o mundo hoje só fala de neuro? Entendi. Não fica triste, Ficou uma interrogação, mas uma interrogação bacana. É aquele tempo que a gente raciocina. Pra gente pensar. Assim. E A interrogação vira um gancho. para o próximo. Bom, gente, vou colocar as redes sociais da Cris. Obrigada. Ela vai passar a fazer parte do nosso quadro aqui de especialistas. A gente tem psicólogo, a gente tem terapeuta sexual, tem o professor Geraldo que vem falar bastante aqui da mestiçagem, de história. De cultura, De né? cultura em geral. E agora vamos ter aqui a Cris falando de neurociência. A gente vai esmiuçar, esse foi o primeiro episódio com ela aqui, a gente vai começar a esmiuçar essas coisas e vamos entrar em outros temas que ela pode falar aqui. Como ela falou, ela fala até da neurociência em empresas, entendeu? Isso, E quem tiver interesse de procurar ela para algum trabalho, para alguma coisa, as redes vão estar aí. E agora eu quero passar a palavra, porque eu já falei demais. Pode fechar o programa aí, Gabriel. Quer falar primeiro? Ou Eric. Eric quer falar por último. Recado final. A estrela Não, demorou que um tempão isso, pra que chegar. Lembrando que os pés descalços são problemas no pé. Quebrou a perna e o outro tá com problema que já tá quase curando. Eu queria deixar um recado para, não só para os professores, mas para os responsáveis, tá? Quando a escola fala que o seu filho ou a sua filha tem alguma dificuldade, se atente a isso. Não seja relutante. Porque existem profissionais como a Cris, ou psicólogos, psicólogas, Ou o próprio professor. o próprio professor, a coordenação, que estão preparados para identificar esses probleminhas. Então não fica, não, meu filho não pode ter isso. Pode. Negligenciar isso vai ser mais É prejudicial. muito prejudicial e é crime, Ó, acima de tudo. então Então, eu tô tendo cada... atente-se ao seu filho. Recado final, Eric. Pô, até me deixou, né? Pra dar o recado final. Então, aí, acabou que complementou o que eu queria dizer. Então, você que já viu experiências sobre isso, comente aqui nos comentários se você conhece alguém que passa por isso, se você vê crianças que às vezes passaram por isso, e fale a sua experiência, porque isso é importante. Foi o que ele falou, não negligencie isso, tanto os pais quanto os professores. Isso mesmo. E agora, recado final. Eu esqueci que eu preciso mandar. Minha amiga Claro. Ana Paula me deu o bonequinho do Fabinho Pidemoa. Parece o Gabriel, porque é bochechudo? Parece, mas sou eu. Ana Paula, obrigado pelo bonequinho do Pidemoa, Fabinho do Pidemoa. Queria te agradecer. Aí ele tá compondo o cenário aqui, pelo menos por enquanto, que eu tô com ciúme dele. Gente, Muito bom. pra fechar, segue a gente também no Instagram, porque eu vi que tem muita gente que tá seguindo o programa no YouTube e ainda não tá no Instagram, e a gente tá começando a fazer programações, enquetes, andamos fazendo perguntas ao pessoal que segue aí dentro tanto no YouTube quanto no Instagram, pra gente trazer nossas matérias. E a gente vai começar a ter lives aí no Instagram. Então a gente pode estar de repente batendo um papo com a Cris, ela lá em Portugal, fazendo o doutorado dela lá. Isso aí, entendeu? Meu mestrado. Mestrado? Desculpa, Mestrado. mestrado. E assim, segue a gente no Instagram aí. E agora aquele característico. Valeu. Valeu!